Olá, CryptoPowers! No vídeo de hoje falaremos a respeito do Bitcoin. Será que essa grande barra ela está apenas nos dando indício de que um novo movimento de queda pode acontecer? Se esse movimento acontecer, quais são os níveis em que o preço pode reagir? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre este movimento e sobre também o como você pode se preparar para encontrar alguns pontos onde o preço pode reagir. Então, acompanhe. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Me chamo Leandro Sander, faço parte da Power Inc. E a nossa ideia sempre aqui é trazer análises, conteúdos educacionais e também alguns insights para você. Então, fica a dica aí, se inscreva no canal e também contribua com o nosso trabalho deixando o teu like. Então, vamos diretamente ao ponto. Para quem já nos acompanha há mais tempo, inclusive para quem está no nosso grupo do Telegram, pode perceber que hoje pela manhã a gente comentou sobre uma possível movimentação até a captura do stop dos comprados, na faixa aí dos 25.750. A gente publicou isso logo cedo da manhã e explicou que realmente se esse suporte aqui não conseguisse defender os preços de maneira a compradores tomarem novas posições e buscarem sim um fundo mais alto, a gente poderia sim estar buscando uma captura de liquidez, uma grande liquidação dos participantes que estavam posicionados em long. Se a gente for hoje olhar o como aconteceu essa movimentação, a gente pode ver que sim, a gente teve uma grande barra. É evidente, teve algumas notícias, da parte ali do CEO da Binance que trouxeram mais movimentação para o mercado. Mas lembrem-se que a dinâmica do preço ela ocorre independente dos gatilhos. Só que a gente normalmente tem esses gatilhos que simplesmente deslancham a movimentação e nos fazem aí ter a percepção de que o preço está mudando, a ação do preço, o famoso price action está mudando. Então, observa aqui, a gente aguardava uma certa captura de stops da parte ali da pressão vendedora, Então, isso aqui é uma zona de alvos. Agora, o preço pode trazer aqui duas características bem claras. Primeira, essa barra aqui ser completamente rejeitada e o preço fazer algum tipo de reação nesse ponto aqui, aí a gente pode ter alguma vontade de observar compras nesse nível, só que a gente não tem, até o presente momento, dados suficientes para olhar para compras. Infelizmente, a gente está mais pessimista, a gente comentou sobre esta barrinha aqui, inclusive, sendo um preço de fechamento de reversão de venda, então a gente marcou isso aqui como um PRF, seja para a venda, que aconteceu aqui, e a gente também tinha marcado aqui esse PRF de compra. Então, ambos já deram alvos, agora as forças novamente estão equilibradas. A pergunta é, será que isso aqui vai ser uma barra que vai dar ignição ao movimento e trazer os preços para níveis mais baixos? Eu acredito que é uma possibilidade, principalmente por quê? Porque observe que neste ponto aqui, de POC, então a gente tem um perfil de volume de todo esse range aqui em cima. Observe o que aconteceu, a gente tinha plotado até aqui, O preço ele simplesmente veio nesse ponto, que é a POC, Ele testou esta zona e foi rejeitado. E agora a gente está com um contexto, que a gente pode até chamar para os mais puristas, que vão trazer médias móveis aí nos seus gráficos, de uma possível barra de ignição na perda da mínima dessa barra que pode acionar algum tipo de contexto. Eu acho um pouco perigoso vender aqui, seria uma venda contra 200, para quem olha médias móveis, eu não seria usado a esse ponto. Eu estou aguardando alguma reação de preços em níveis mais curtos, para ver se eu consigo algum tipo de scalp long aqui. Se o preço realmente definir um fechamento de barra abaixo desses níveis e a gente vê continuidade, aí a gente vai estar mirando níveis mais baixos como esses aqui, que a gente já tem há bastante tempo aqui. Para quem nos acompanha sabe daquela projeção de Elliott, Aonde a gente pode encontrar um fundo, aonde a gente pode talvez desenhar ali um nível muito mais relevante, onde o mercado vai ficar com medo, vai novamente ter pânico, mas talvez até mesmo a gente pode preencher esses gaps mais baixos e o mercado daí sim voltar a ficar mais otimista. No que diz respeito a tempos menores, a gente esperava a captura de stop dos comprados. Por isso aqui tem um buy stops, Esses stops foram capturados. A gente pode ver pelo número de liquidação aqui. Eu estou com um gráfico cortado aqui
porque eu estou usando para gravar, mas essa aqui, ó, aqui temos um claro contexto de liquidações long, tá? Então, é possível que se o preço reagir a partir do nível atual e fizer algum contexto como esse que eu estou desenhando aqui, em um gráfico menor, seja em 1 hora, tá? Seja em 4 horas, a gente ter algum tipo de flip de movimento, a gente até pode ver e aguardar uma ideia de captura de stop. Seria algo nesse sentido aqui, marcando esse fundo, né, que já foi testado, a gente teria esse nível aqui como um nível de liquidez capturada. Então a gente poderia deixar aqui em rosa, né, para ficar mais fácil de ver, 25.751, preço rompeu abaixo. Se a gente conseguir um rompimento acima, reteste no nível e o preço demonstrando força, quebrando o topo anterior, a gente pode talvez voltar a ser reinserido no range e aí trabalhar de maneira mais lateral por mais tempo. Porém, como o preço já está bastante tempo lateral em um gráfico diário, eu não sei se esse aí é o cenário mais provável, tá? Sinceramente, para ficar olhando para longs aqui, eu preciso ver, para vocês que nos acompanham sabem que eu olho bastante aí como está o comportamento de contas spot. Infelizmente, os spots, as contas spot, o mercado à vista não está comprando. Se eu não tenho compra, eu não tenho demanda, e se a oferta só se manter aqui e a demanda não for crescente, oferta maior que demanda, os preços tendem a cair, é uma livre lei do mercado, então eu teria bastante atenção para níveis mais baixos de preço. Quais são os níveis que eu já tenho plotado e já falo há bastante tempo para vocês? Bem, primeiro, eu quero trazer para vocês que eu tenho a ideia de que a gente pode estar fazendo aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5, talvez para uma onda A, então isso aqui seria um nível A, né? Para depois fazer um ABC de correção aqui para cima. Caso isso aconteça, a gente pode ter mais 5 ondas para baixo. Essa correção eu acho que ela não vai ser curta, então eu já falei isso outras vezes, só que as pessoas às vezes não estão dispostas a entender isso. Então eu acho que o preço ele vai trabalhar em range por mais tempo aqui. Então como eu acho que a correção ela vai ficar mais longa no tempo, eu até puxei um Fibonacci temporal. Eu vou até trazer para vocês aqui em tempos maiores para que a gente consiga ter uma noção. Eu já trouxe para os amigos que eu não estou esperando, né, uma correção desta última perna, né? Eu já falei isso, eu não espero uma correção desse movimento. Estou esperando uma correção de todo este movimento. Quando eu penso nisso, pego uma fibo temporal e me leva a crer que eu poderia estar encontrando uma zona temporal apropriada para esse gráfico. Essa zona temporal estaria por esses níveis, tá? A gente já poderia ter encontrado se fosse uma correção rasa, tá? Então, se essa correção fosse uma correção rasa, ela deveria parar por aqui. Tá? À medida que o preço avança, tá? Correções rasas, elas normalmente testam o quê? Os primeiros níveis Fibonacci, que seriam 0,236, 0,382. Quando o preço começa a chegar em 0,5, 0,618, 0,786, a gente já não tem uma correção rasa. A gente já começa a olhar para uma correção mais profunda no preço. Então, na minha percepção, esta barra do dia de hoje, ela pode sim ter continuidade de venda, tá? Ou seja, ela pode ter mais força vendedora aqui. Se o preço ele agora continuar caindo, a gente pode ter mais pressão vendedora e o preço pode testar níveis mais baixos, como a faixa aqui de todos esses topos anteriores, que está na faixa dos 25.200, está confluente com preenchimento, inclusive, de um gap, para quem acompanha os gaps, né? Esse gap verde aqui, ó, isso aqui é uma distorção de preços da ponta compradora. Então, isso aqui estaria confluente com um teste aqui nessa região. Se o preço, né, fecha essa região, que é quase o que aconteceu, não perde a mínima da barra e nesse nível aqui demonstra força, eu vou voltar a olhar para cima, pelo menos no curto prazo. Mas como eu comentei com os amigos, inclusive, eu até trouxe atualizações sobre uma venda minha nessa região aqui mais alta, né, na faixa, até fiz uma live na sexta-feira, falei sobre uma venda que eu ainda, né, tenho nessa faixa aqui, estou realizando, agora eu realizei quase toda aqui. Se o preço respirar, eu vou procurar dar algum tipo de long, mas eu não pretendo ficar posicionado com todo o short acreditando que a gente vai derreter a partir desse nível. Pode acontecer? Pode. Mas aqui eu já estou realizando boa parte, eu tenho mais de 80% já da venda que eu tinha aqui
realizada. Tá? Então, não vou ficar esperando aqui mais uma barra como essa. Tá? Se amanhã, no dia de amanhã, terça-feira, a gente tiver uma pequena barra aqui branca, pode ser uma barra ignorada que deve gerar uma pausa dos preços, um pullback de uma barra. Né? Então, se o preço ele simplesmente fizer uma barra aqui ou duas barras, um leve teste nessa zona inferior e o preço demonstrar fraqueza, é provável que isso aqui vai ser só um pullback para continuação e a gente vai prolongar ainda mais esse movimento corretivo, tá, pessoal? Então, assim, a minha ideia aqui hoje é trazer atualização para vocês, como de praxe, e também avisar que ainda olho para o Bitcoin, tá? Principalmente de maneira otimista no longo prazo, mas com certo receio no médio prazo. Tá? Então, assim, essa contagem que a gente poderia ter aqui de impulso a partir de um fundo neste nível, a partir de agora ela foi, de certa forma, invalidada, porque a gente não tem mais como fazer um ABC para cima, uma vez que a gente perdeu esse fundo mais baixo. Então, a gente perdeu esse fundo anterior. Isso aqui já não tem como agora construir um ABC para cima. Isso mostra que os vendedores estão mais fortes e estão no controle. Então, a gente não pode ficar agora querendo ser um tourinho nervoso. A gente tem que operar conforme o movimento dos gráficos. Tá? Uma das possibilidades que a gente tem, como eu comentei, é algum retest aqui e flip. Tá? Mas a gente tem que pensar que é um long curto para talvez um short em um nível mais relevante aqui. Uma das coisas que costuma acontecer eu comentei sobre a importância de olhar para os níveis de preço, principalmente quando a gente fala de fixed range, né? Níveis aí de volume profile. Eu vou trazer o meu plot padrão. Beleza, aqui o meu plot padrão azul e branco, tá? Observem que aqui nós tínhamos um nível de suporte, tá? O que acontece? Esse suporte, ele era um suporte mais um val, que era a parte mais baixa da área de valor, né? Que é esse ponto, essa linha azul que está aqui. Ela quase não dá para ver, porque eu estou com um monte de linha no gráfico, tá? Mas ela está aqui, ó. Nessa região aqui onde tem essa linha aqui, tá? Então 26.680, 26.670. Esse nível foi perdido. Tá? Principalmente esse fundo aqui, que era bem importante. Foi perdido, 26.477. Qual que é o problema agora? Se esse nível for testado e a pressão vendedora aparecer aqui, vai ser apenas um pullback para mais quedas. Então, assim, tem que ter muito cuidado para não ficar ali eufórico com o famoso Dead Cat Bounce, o famoso pulo do gato morto. Então, assim, fique atento aos níveis de preço. Se tu está olhando para Bitcoin para compras de longo prazo ou pontos reativos de compra, segue aqui esses pontos. Eu considero eles muito relevantes, tá? Então tem essa Golden Pocket aqui deste fundo a este topo. Eu acho que é um nível que o preço pode reagir, nem que seja para fazer um movimento corretivo, pullback e uma nova perna de queda. Pode ser assim. E aí a gente provavelmente, se tiver uma nova movimentação de impulso, eu olho sim para este order block que está aqui embaixo, junto com um gap da CME. Eu acho que esse gap da CME é um ótimo ponto, não só para a reação dos preços, mas também para a alocação. Então, nesta zona, seria um grande teste aí da euforia do mercado, um grande teste do sentimento do mercado. Por quê? Porque se o preço chega aqui, tá? Faz um movimento de queda e rompe todos os fundos e reforça esse nível como um zigue-zague, pode ser um micro zigue-zague, uma zona que após perder esses fundos, eu acho que seria muito otimista mesmo. E aí eu pretendo sim olhar de maneira bem convicta para este nível, tá bom? O preço ele realmente vai ficar mais bearish apenas se a gente vier abaixo desses níveis, consolidar, romper. Aí é provável que a gente venha testar essa zona mais baixa de demanda. Mas, até então, para mim, parece um pouco meio apocalíptico esse teste, tá bom? Na minha humilde opinião, o teste mais reativo ainda está nesses níveis mais altos. Já conversei com você sobre esse gap, que eu gosto bastante da ideia de que o preço ele venha
por uma correção mais profunda, faça um nível, um flip nesse nível, faça um teste nesse nível, mas a gente precisa aguardar a construção do movimento. Não adianta a gente ficar aqui exercitando o famoso price adivination, né? Não tem como eu adivinhar o que vai acontecer. A nossa ideia aqui é trazer para vocês quais são as possibilidades frente à reação do preço. Então, assim, se você olha o price action, você pode operar o price action. Agora, ficar no price adivination, tu vai ficar tipo, onde é que vai, para onde foi, para onde poderia ir. Então, daí fica mais difícil. É óbvio, toda análise técnica ela tem uma parte um tanto quanto preditiva, porém, você não pode ficar também viajando, né? Querendo acertar o futuro daqui a 10 meses, pensando que tu vai conseguir com o preço que está aqui. Por quê? Porque eu tenho pouca informação para olhar para os próximos 10 meses. Então é só um exemplo para tu entender o como a gente tenta trazer para você aqui pontos reativos, onde o preço pode ou não trazer alguma estrutura para você operar, e principalmente pontos onde você deve ficar atento, seja para novos aportes, seja para algum nível de trade, tanto scalp, day trade, swing. Então, revisando aqui, a nossa ideia é a seguinte: assim como esse nível aqui foi um nível reativo, e a gente falou sobre esse ponto aqui em cima, falamos sobre o 28.300, ó, não tem como me dizer que eu não falei, porque eu falei sobre o teste na POC. Para quem é assinante do Premium, teve uma análise exclusiva falando sobre esse teste aqui, teste por baixo, dentro do intraday ainda. E a partir desse nível, ele poderia retestar aqui, seja para fazer um fundo mais alto agora ou para capturar a liquidez desses compradores. A liquidez a gente viu que foi capturada, a gente teve um bom nível de liquidação. Se o preço conseguir fazer um flip aqui, eu acho interessante a nível estrutural de preços para procurar alguma estrutura de long para curto prazo, mas lembrando sempre, se o preço chegar aqui, faz algum zigue-zague e não consegue superar esse ponto aqui, retesta por baixo, aqui vai ter um nível também interessante para tu procurar alguma estrutura no intraday para shorts. Bom, níveis que eu não tentaria operar quando testasse aqui na venda, esses níveis abaixo. Tá? Lembrando, se tu quer vender sempre preços altos, se tu quer comprar preços baixos. Por mais contraintuitivo que aparente ser, só vai conseguir comprar preços baixos quando o preço está caindo. E por mais contraintuitivo que pareça ser, só vai conseguir vender preços altos quando o preço está subindo. Então, se atente a isso. Eu espero, mais uma vez, ter conseguido contribuir com a tua leitura do gráfico, um deslocamento de preços. Eu vou deixar aqui embaixo algumas análises referentes a essa leitura que podem complementar a tua visão, não só aqui do YouTube, mas também do TradingView. E é isso. Eu espero conseguir ter ajudado mais uma vez. Um forte abraço e meu convite. Deixa teu gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!